Você está pensando em reformar? Seja seu apartamento, sua casa, seja apenas um quarto, ou uma cozinha, uma sala, qualquer cômodo da sua casa. Antes de qualquer coisa, você precisa saber de algumas coisas antes de iniciar ou contratar essa execução. Então, no vídeo dessa semana aqui no canal, nós vamos falar a respeito desse assunto e seja bem-vindo ao canal Engenheirando Como Nunca Se Viu. Eu sou Arthur Amaral, engenheiro civil e moro aqui em Belém do Pará. Então vamos ao assunto do vídeo dessa semana, reforma. Antes de pensar em reformar, você precisa levar em consideração e saber algumas coisas muito importantes. E eu vou falar 6 passos, 6 situações que você deve levar em consideração antes de iniciar qualquer coisa. O primeiro delas é o quê? Planejamento. Antes de você iniciar a reforma da sua casa, ou até mesmo a construção, ou até mesmo a reforma apenas de um ambiente, seja de um quarto, de uma sala, ou de uma sacada, você precisa planejar. O planejamento, seja ela para uma reforma ou até mesmo para a vida, é importantíssimo, para que você não saia sem rumo, sem direção, executando, fazendo as coisas, sem saber o que realmente você quer. Então, antes de tudo, você precisa sentar, parar, respirar e pensar o que é que eu quero fazer. Eu quero reformar o meu apartamento, como eu quero, o que eu quero mudar, o que eu quero aplicar. Escreva, anote, veja quais são os seus desejos, o que você precisa levar em consideração, o que você precisa saber. Então todo esse planejamento inicial é de suma importância. Quanto tempo eu tenho para reformar, quanto em média de dinheiro eu quero gastar, tudo isso é importante você fazer para que você tenha um fruto bom, uma reforma boa, de boa qualidade e você consiga alcançar. Porque assim, ter a casa própria, reformar o seu apartamento, sua casa, não nada mais é do que um sonho. Muita gente sonha com isso. Então, se você sonha, é importante realizar com uma excelente qualidade. E a segunda coisa que você deve fazer antes de iniciar qualquer reforma ou até mesmo incluir na sua fase de planejamento é definir um orçamento. Você precisa definir em média quanto você quer gastar na sua reforma e a partir daí ir em busca desse valor. Você deve levar em consideração desde a fase de planejamento até na fase onde você vai habitar ali. Então assim, define um orçamento. Em média, quanto você tem, quanto você vai gastar na reforma desse ambiente. E a terceira coisa que você deve levar em consideração é procurar uma empresa ou qualquer profissional adequado para lhe auxiliar na reforma do seu ambiente. É muito importante que você faça isso. Às vezes a pessoa diz, mas Arthur, eu não quero gastar muito, então contratar um engenheiro, contratar um arquiteto ou contratar uma empresa especializada vai sair muito caro, eu não tenho todo esse valor. Às vezes, eu sempre gosto de dizer aqui, o barato sai caro. Esse é um momento que você deve, como eu falei, planejar, se preparar financeiramente e fazer da forma correta. Contratar uma empresa ou contratar um profissional é de suma importância, porque para você iniciar uma reforma, seja no apartamento, seja na sua casa, ela requer algumas burocracias de emitir alguns certificados em órgãos públicos, emitir algumas licenças, preparar um projeto. Quando você contrata um profissional, uma empresa, ele senta com você e analisa o que você deseja. Como ele tem essa experiência, o profissional adequado para isso, ele vai junto com você parar, pensar e fazer o projeto de acordo com aquilo que você sonha, do que vai lhe atender e da melhor forma possível. Como eu já falei em outros vídeos, às vezes a pessoa faz ou executa da maneira incorreta e o barato sai caro. Ou seja, você acaba querendo ir por um caminho que seja um pouco mais barato, mas você não alcança ou não almeja aquilo que você sonhou, aquele ambiente da forma que você quis, aquela casa ou apartamento que você passou anos economizando, mas aí quando chegou na hora de executar, você quis fazer o barato ou não quis contratar profissionais adequados e não saiu do jeito que você desejava. E aí daqui a 2 anos ou até mesmo apenas 1 ano, você começa a ter dor de cabeça com patologias que vão aparecer, ou não era aquilo que você queria e você vai ter que gastar um pouco mais para adequar da maneira que você queria. Então é importante que você sim contrate profissional, contrate uma empresa adequada para que faça acontecer de uma melhor forma e com uma boa qualidade a reforma do seu ambiente. Nós já falamos em planejamento, nós já falamos em você definir o valor que você quer gastar, definir o seu orçamento, já falamos em você contratar uma empresa ou um profissional adequado para lhe acompanhar desde a fase de projeto até a fase de execução da sua reforma. E agora, a quarta coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte: enquanto você estiver reformando, seja um ambiente, seja o seu apartamento ou sua casa, se programe, se planeje para que você não esteja residindo no local. Mas Arthur,
como assim o meu gasto vai ser maior? Porque assim, normalmente quando você entra em reforma, até mesmo de um ambiente, aquilo ali levanta poeira, aquilo ali está dentro do seu imóvel, você às vezes já tem um dia a dia de correria de trabalho, e aí quando você volta para sua casa, ainda está ali naquela coisa de reforma sujeira, e você acaba se estressando ou não tendo paciência, não trazendo um bem-estar quando você chega na sua casa, que você quer descansar, está naquele momento de reforma. Então eu lhe aconselho o quê? Se programe, se planeje, no seu orçamento você já define se você vai naquele templo que você planejou para reformar, seja o ambiente de sua casa, se você vai alugar um local para você ficar melhor, ou se você vai morar na casa de seus pais ou de alguém, mas não fique no local da obra, isso é muito importante. Mas isso já leva ao quinto passo, a quinta situação que eu vou lhe dizer, que é o que? Acompanhar a sua obra. Mas Arthur, não vou estar residindo, como eu vou acompanhar? Tire um tempo, se planeje para você, ou para sua esposa, ou para o seu esposo, seja quem for, para que você acompanhe a obra, esteja ali fiscalizando e vendo se as coisas estão acontecendo conforme o que você deseja, conforme o que está no projeto. Então marque 2 dias na semana, ou marque todo dia, seja qual for a sua disponibilidade, para você estar acompanhando a obra, porque é nesse momento que você pode exigir da empresa, exigir do profissional que adeque a sua reforma de acordo com aquilo que você almeja, com aquilo que você deseja. E a sexta e a última coisa que você precisa saber antes de qualquer reforma é que o seguinte: você precisa ter paciência. Esse é o momento que você, como eu falei, na fase de planejamento é a fase importante. Porque você deve ter paciência? Para que as coisas, a execução, a reforma saia com qualidade. Não adianta você querer passar por cima, não adianta você querer, eu quero fazer num tempo bem curto, mas eu não quero gastar muito, então não coloca isso, não faz isso, faz daquela forma, não. Tenha paciência, porque o resultado é 1000 vezes, é muito melhor do que quando você faz entre trancos e barrancos, certo? Então assim, isso é muito importante, você ter paciência para que as coisas aconteçam conforme o planejado e as coisas acontecem da forma que você almejou, para que lá no final você resida, seja no seu quarto, seja no apartamento ou na sua casa, e você encontre aquilo que você sonhou e que você planejou e com uma excelente qualidade. Então é isso que você precisa saber antes de qualquer reforma, seja ela de uma casa de 200, 400 metros quadrados ou do seu quarto de apenas 10 metros quadrados. Se planeje. Define o orçamento e o limite que você vai gastar na sua reforma. Contrate um profissional ou uma empresa adequada. Se possível, não resida no local onde você está realizando a obra. Acompanhe a obra do início ao fim até a sua entrega e tenha paciência para que essa reforma aconteça, como eu já falei aqui, conforme o que você sonhou, e para que o barato não saia caro e para que seu sonho seja realizado. Certo? Então leve em consideração essas situações antes de você começar a realizar qualquer reforma. Então é isso, esse é o vídeo da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha esclarecido. Se você tem alguma dúvida, seja como você deve planejar, o que você deve levar em consideração, deixa aqui nos comentários ou nos mande uma mensagem nas redes sociais. Vamos interagir aqui junto, para que nós estejamos aqui toda semana engenheirando como nunca se viu.